No começo de setembro de 2022, a equipe de desenvolvedores do cPanel lançou a versão 106 do painel de controle. Essa versão trouxe duas mudanças importantes e uma delas afeta diretamente os usuários brasileiros. Neste vídeo eu quero comentar um pouquinho com você sobre essas mudanças e mostrar algumas coisas no painel. Olá, aqui é o Rick e você está assistindo a mais um vídeo do iConectado. Se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, faça a sua inscrição para receber os novos conteúdos. Clique aqui abaixo em inscrever-se e ative as notificações para todos os vídeos. Sempre que um conteúdo novo for lançado, você recebe uma notificação no seu celular ou no seu computador. Como eu comentei, no começo de setembro, a cPanel lançou a versão 106 do painel e ela trouxe duas mudanças importantes. Essas mudanças são um novo tema para o painel, lá para o gerenciador de hospedagem, e a descontinuação da maioria das traduções do painel, inclusive a do português. Vamos começar com a questão do tema. Eu quero compartilhar a minha tela com você para a gente entender essa mudança. Aqui no painel, neste momento, eu estou utilizando o tema Paper Lantern, que ele foi lançado há alguns anos e até o momento ainda é a versão padrão. Todo mundo aí que acompanhou o treinamento de cPanel aqui do canal aprendeu a trabalhar com o painel através deste tema. Eu mostrei o uso de diversas ferramentas e você pode acompanhar gratuitamente todo este treinamento aqui no canal. Agora, a cPanel vai lançar uma nova versão e ela já está disponível para quem é usuário do painel fazer um teste, mas ainda não é a versão padrão. Na próxima atualização do painel, que será lançada, estima-se, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, este tema será descontinuado e o tema que já está em teste, o tema Jupyter, será o padrão e os usuários não poderão mudar entre um e outro. Será o Jupyter para todos os usuários em todo o mundo e é dessa forma que a gente deve trabalhar e se acostumar. O que eu achei dessa mudança? Particularmente, eu não presto muita atenção quando ocorre essas atualizações de interface do cPanel, porque a cada tempo eles mudam mesmo. Há um tempo atrás era aquele tema X3 ou X3, que ele era mais comprimido, pegava só uma parte da tela. Agora eles lançaram, nos últimos anos, essa outra versão, que ela já pega todo o espaço da tela, mostra as ferramentas em grupos mais organizados, e varia um pouquinho ali o uso no dia a dia. No geral, eu acho que a diferença é muito pouca, algo ali que em algumas horas, 2, 3 vezes que você acessa o painel, você se acostuma e não interfere em nada, o uso das ferramentas ficou igual. Então eu acho que não vai ter muito impacto, vai ficar a mesma coisa. Eu vou até fazer um teste aqui trocando para essa versão para você ver como são as mudanças, que é mais uma mudança nas cores e nas informações dos botões. As ferramentas em si continuam as mesmas. Eu vou trocar aqui então de Paper Lantern para o Jupyter, e eu ressalto que pela documentação que eu vi do cPanel, quando essa troca for feita, ela não pode ser revertida, ou seja, eu não vou conseguir voltar para o Paper Lantern. Então, se você quiser fazer um teste, assiste aqui pelo vídeo primeiro, vê aí se você achou interessante, porque talvez não seja possível. Eu vou validar essa informação agora também, porque eu não tinha feito o teste. Vamos lá. Vou trocar aqui então para o Jupyter. Alterado, e esta é a nova cara, ou o novo design aí, se você preferir, do cPanel. Como eu falei, muito pouca coisa mudou. Aquela barra que era um pouquinho menor, agora ela está um pouco maior aqui, com o destaque para os nomes completos das ferramentas. A parte aqui da sidebar em cima, ou melhor, aqui da ferramenta do topo, ficou igual. A sidebar aqui do lado também muito pouca coisa mudou. E as ferramentas aí, o estilo ficou um pouquinho mais leve, né, um design mais clean, mas no geral você continua achando facilmente todas as ferramentas. Se você não encontrar, você pode pesquisar aqui pela busca também, continua no mesmo lugar. Eu acho que o impacto é muito pequeno e eu reforço que uma ou duas vezes que você abrir o painel, você já se acostuma. E pelo que eu estou percebendo, é possível voltar sim aqui para o Paper Lantern, né? Só você selecionar de volta aqui, ele vai trocar. Então aí, se você quiser fazer esse teste, eu vou até validar aqui para a gente ver se dá para trocar mesmo. Vamos lá.
Sim, deu para voltar. Então aí quem quiser fazer o teste para já ir se acostumando, porque a partir da próxima atualização, aquele tema será padrão. Eu vou trazer ele de volta aqui, porque eu já quero ir me acostumando aí, porque a gente não tem muita opção com relação a isso. A segunda mudança foi com relação à tradução. Se você acompanhou o treinamento ou se você usa o painel cPanel ou cPanel aí para os mais exigentes, você visualizou e percebeu que todas essas ferramentas, né, os nomes aqui das ferramentas, estavam em português, porque até antes da última atualização, existia uma tradução oficial do cPanel, lá da própria equipe de desenvolvedores, para o português. Existia a tradução do português europeu e a tradução do português brasileiro. Você poderia escolher ali qual era a que você iria trabalhar. Uma tradução muito boa, por sinal. Não era uma tradução perfeita, porque tinha um ou outro termo, uma frase ou outra ali que ficava um pouquinho estranha, porque era uma tradução quase literal. Mas eu diria aí que mais de 90% das frases e dos termos era uma tradução muito boa, especialmente aí que era feita por técnicos lá dos Estados Unidos, né? Então uma tradução decente. Não era perfeita, mas valia a pena. E a Cepanel divulgou que essas traduções, não só a do português, mas diversas outras, foram descontinuadas e que eles vão avaliar quais são as mais utilizadas. Inclusive, existe um link para os usuários votarem, né? Então, eu acredito que eles vão retomar com as mais utilizadas. E no momento ficaram, melhor dizendo, apenas algumas traduções, como a para o inglês, que é o padrão, russo e espanhol. Então são essas as traduções que estão disponíveis. Você poderia trocar, a gente vinha aqui no usuário, né? Você clicava aqui no usuário, aqui na opção de alterar o idioma, né? Change language. E aqui existia a opção do português. Então agora a gente tem essas, né? Acabei esquecendo o alemão também. Tem o alemão, o inglês, o espanhol. Aqui eu acredito que seja o inglês internacional e o russo. Então são essas as traduções. Não tem português nem no Brasil e nem europeu. Eu acredito que nas próximas atualizações deve sair uma tradução para o português do Brasil e, consequentemente, essa opção vai aparecer aqui. Isso não foi confirmado pela Cepanel, inclusive eu abri um chamado com eles para confirmar essa informação. Como você está vendo no vídeo, eles responderam que algumas traduções foram descontinuadas e passaram uma notificação lá que eles publicaram nos logs e tudo mais. Então, infelizmente, essa daí é a resposta padrão. O link que eu mencionei para você é este aqui. Você pode dar um feedback aí em qual idioma você quer. E eu recomendo que, se você está vendo esse vídeo e utiliza o cPanel e quer uma tradução em português, você vote, né? Você pode acessar aqui através da ferramenta e é um formulário simples. Você vai votar em qual idioma você acha que deve ter essa tradução. Ele carregou, tem esse aviso aqui dos cookies, vou aceitar porque não tem nada demais. E aqui tem quais as traduções aí que você acha que devem existir no futuro, nas próximas atualizações do cPanel. Então a gente tem aqui, ó, português do Brasil. Você seleciona e clica em Submit. E pronto, ele já está marcado ali que você votou. Voltando aqui para o painel, quero ir aqui na página inicial, e as principais perguntas dos usuários. A primeira: vale a pena continuar usando o painel, presumindo que você já utiliza, já tem experiência com este painel? Eu acho que mesmo sem a tradução, é válido você continuar utilizando o painel, porque a experiência que eu tenho, e eu conversei com alguns alunos a respeito disso para saber se não era só eu, é que quando você está tão acostumado a utilizar as ferramentas, essas mudanças são quase imperceptíveis. Não quer dizer que você não vai perceber. Mas o que eu quero dizer? Que é tão intuitivo que, mesmo sem a tradução, para quem já utiliza o painel, você consegue facilmente saber que aqui é a opção para você criar contas de e-mail, aqui é para você fazer os redirecionamentos, aqui é para você ver a entrega dos e-mails, para você avaliar o uso do disco do e-mail, para você gerenciar arquivos, para você gerenciar os bancos de dados MySQL, PostgreSQL. Aqui você vai trabalhar com os domínios, redirecionamentos, editor de DNS. Então são coisas que são intuitivas para quem já utiliza, e eu repito o que eu já estou falando.
2 ou 3 vezes que você acessa o painel, se torna tão automático que você nem lê mais essas informações que estão aqui. Então eu acho que vale a pena continuar utilizando, porque eu acredito que no futuro próximo uma tradução será lançada para o português do Brasil. Isso sou eu que estou dizendo, a Cepanel não confirmou nada. E uma alternativa, se você utiliza o navegador Google Chrome, você pode clicar com o botão direito do mouse, acessar aqui a opção Translate to Portuguese, que você consegue traduzir aí para o português. Tá vendo? Ó, ele traduziu aqui e você tem novamente aqui a tradução. Ela não vai ser uma tradução tão boa quanto a tradução padrão, que era uma tradução decente, como eu já mencionei no vídeo, mas vai te ajudar a encontrar os principais nomes, aí as principais ferramentas. Vamos supor que você quer criar banco de dados. Eu não sei qual é a ferramenta de banco de dados, porque eu não sei a tradução. Então aqui com ela em português, você vem aqui, essa aqui que é do banco de dados. Você clica na ferramenta, acessa aqui as opções, que é bem objetivo também, né? Criar um novo banco de dados, você informa o nome e clica aqui para criar. Eu não estou entendendo direito. Novamente, botão direito do mouse, traduzir, o que a gente já faz aí com muitos sites que não têm a tradução para o português do Brasil, sites de notícia, algumas ferramentas que a gente utiliza, a gente acaba utilizando esse hack, de certa forma, aí, para ver os termos em português e, no geral, não muda muita coisa. Agora, vamos à questão. Vale a pena utilizar o cPanel para quem nunca trabalhou com o cPanel? Aí você precisa avaliar a seguinte questão. O quão você consegue trabalhar com a tradução dessa forma que eu falei aqui, de ter um pouco de intuição para saber qual é a ferramenta, e se você tiver um pouco de dificuldade, você dá um botão direito ali e traduz o que você não conseguir entender. Para a grande maioria das pessoas que trabalha com desenvolvimento, trabalha com criação de sites, com publicação de conteúdo em ferramentas, com análise, com marketing digital, isso que eu estou falando não é um problema. A gente já está acostumado a fazer isso, inclusive boa parte da audiência das pessoas que acompanham o iConectado são dessa área. Eu colhi esse feedback para trazer para você e não vai mudar muita coisa, vai dar para seguir tranquilamente. É óbvio que vale o registro que essa tradução que eu estou mostrando aqui através do navegador não é a melhor experiência seria uma tradução do próprio painel, que eu acredito que será disponibilizada, mas é preciso aguardar, e enquanto não se tem essa tradução oficial, a gente utiliza dessa forma, leva ali uma pequena inconveniência de você ter que traduzir, ter que pensar um pouquinho, mas no geral não compromete o uso do painel. E para reforçar, eu não acho que vale a pena você trocar de painel de hospedagem, passar por aquele processo de fazer backup do site, fazer backup de banco de dados, que é complexo, não é algo fácil para a maioria das pessoas, muito mais complexo do que você traduzir aqui no navegador, o painel, são coisas que não dá nem para comparar, e levar para um outro painel, que ele é diferente do cPanel, que vai oferecer uma tradução em português, que também não são todos os painéis que vão oferecer essa tradução. Eu não acho que vale a pena todo esse trabalho para um painel que é intuitivo. Quem já está acostumado vai ter uma pequena questão ali de aprendizado, vai utilizar a tradução como eu falei, vai aprender a se adaptar de alguma forma até que se tenha uma tradução em português. Avalia, veja o que faz sentido para você. E você, o que achou? Vai impactar muito no uso do dia a dia essa falta da tradução do painel no gerenciamento dos recursos da sua hospedagem? Deixe um comentário aqui embaixo e a gente vai continuar essa conversa. Se você gostou, deixe um like também e se inscreva no canal. Obrigado, bons estudos e até o próximo vídeo.